Olá pessoal, neste vídeo nós iremos falar sobre as bancadas Assembly e A2 Plus. O FreeCAD 1.0 trouxe com ele uma nova bancada de montagem, onde tem novos recursos, e a ideia aqui é comparar ele com o A2 Plus e, claro, do meu ponto de vista, né, qual que eu acho melhor para atividades relacionadas à montagem dentro do FreeCAD. Antes da gente iniciar, né, eu gostaria de trazer um recado para vocês, que é que se vocês desejam se tornar especialistas no FreeCAD, entender as ferramentas utilizadas ali para modelagem, montagem e detalhamento, vou deixar um card acima do vídeo e na descrição o curso de FreeCAD na prática, onde já traz com ele, né, as atualizações do FreeCAD 1.0, onde tem ali toda a parte da bancada Assembly, né, e mais outros recursos, mais outras melhorias que essa nova versão trouxe. Tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a bancada Assembly para a gente fazer essa verificação. Então eu já tenho um arquivo aqui da bancada Assembly e clicando nele ele vai levar a gente aqui, né, para o modelo. Notem que quando a gente carrega, né, o arquivo, essa montagem dentro da bancada Assembly, ele traz consigo, né, vários outros documentos. Esses outros documentos eles estão linkados a essa montagem que a gente fez aqui no FreeCAD. Então, qual que é o primeiro ponto, né, que seria um ponto pró para o FreeCAD, para a bancada Assembly? É que ele já vem instalado, né, junto às bancadas. Você não precisa ir na DOM Manager, né, baixar a bancada, porque ela já vem instalada no FreeCAD. E outro ponto que ele tem aqui de positivo, que é por ele ter poucas ferramentas, a curva de aprendizagem é bem menor. Então, assim, são recursos como de restrição, atualização, inserir componentes, são bem menos ferramentas, né, do que tem na bancada 2 Plus. Então, assim, é muito mais fácil você aprender a realizar a montagem aqui do que na bancada 2 Plus, embora eles sejam bem similares, tá? Então, de certa forma, ter menos ferramentas é melhor para a questão de aprendizagem, embora, né, quanto mais ferramentas, você tem maior flexibilidade, né, dependendo do que você precisa utilizar ali no seu projeto. Uma outra coisa interessante, né, que a bancada Assembly traz é justamente esse ponto do link. Então, como ele traz outros documentos linkados, se eu precisar fazer qualquer tipo de edição, eu consigo fazer essa edição dentro do ambiente de montagem, tá? Então, eu tenho esse arquivo, que é uma montagem, ele tem vários corpos que foram montados aqui, e se eu precisar fazer qualquer tipo de alteração, então, por exemplo, eu posso pegar essa primeira peça, eu vou pegar essa peça de cima aqui, que é o extrator. Então, se eu quiser fazer qualquer alteração em relação à furação, eu dando 2 cliques, eu já venho aqui na parte de edições e notem que eu estou dentro do ambiente de montagem, né? Eu não precisei ir lá na peça, fazer a edição, para depois puxar aqui para o ambiente de montagem. Então, esse é um ponto bem interessante e positivo, né, que a bancada sempre traz, que é essa flexibilidade de eu conseguir fazer as edições dentro do ambiente de montagem. Então, isso é bem interessante, dependendo a quantidade, né, de componentes que você tem ali, você consegue utilizar a bancada Assembly para fazer esse tipo de operação. Então, eu vou fechar aqui, ele vai voltar. Então, essa parte de link, né, ela é bem interessante para essa parte de montagens. Vou clicar aqui para ele voltar a peça na cor padrão. Um outro ponto interessante que a bancada Assembly traz aqui para a gente, que é a questão de vista explodida. Então, ele já tem integrado uma ferramenta para fazer vista explodida. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma vista explodida, né, dessa peça aqui eu vou no ambiente de montagem, clico na ferramenta, posso clicar em explodir radialmente aqui, e é só arrastando ele vai explodir todas as peças ao mesmo tempo. Então, esse é um recurso bem interessante que ele traz, né, que a gente consegue fazer uma vista explodida dentro do ambiente de montagem. Então, essa é uma ferramenta bem interessante que a bancada sempre traz. E uma outra opção muito interessante, né, que ele traz aqui é a questão de lista de materiais, né, de criar o BOM. Então, se eu clicar aqui em criar um BOM, ele vai clicar aqui uma pastinha chamada BOM, onde eu posso clicar 2 vezes e aqui, né, nessa janela à esquerda, eu posso ir adicionando o que já é pré-definido dentro do FreeCAD, e se eu precisar eu posso adicionar mais. Então, por exemplo, eu quero adicionar, né, uma célula chamada material. Então, posso clicar aqui uma célula chamada material,
ele vai gerar, né, a lista baseada nas informações que traz na montagem e ele vai adicionando as células configurado através do que a gente ele vai pré-definir aqui para a gente, né, baseado na informação que a gente quer que apareça na lista de materiais. Então esse é um ponto muito positivo relacionado à bancada Assembly. E agora, né, os pontos negativos. Então, um dos pontos negativos, né, que eu consigo enxergar aqui, que vai bem de encontro ao que eu disse que acaba sendo um ponto positivo em relação à curva de aprendizado. Então, um dos pontos negativos aqui é a parte de poucas ferramentas. Então, se por um lado a gente consegue aprender de forma mais rápida, porque tem poucas ferramentas para ser utilizadas, o negativo disso, né, seria a questão de você ter algumas restrições, parte de restrições limitadas. Então, por exemplo, a gente não tem aqui, né, alguns recursos para fazer identificação de montagens feitas de forma incorreta, você não consegue analisar quais são as restrições, a questão de restrições de ponto, de vértice e linha, ele não tem disponível, é tudo relacionado a questões de faces, né? Então, isso limita muito a questão de montagem, dependendo do tipo de perfil de componente que você quer trabalhar ou que você está trabalhando. Então, isso acaba sendo um ponto negativo dentro da bancada Assembly. Pode ser que nas novas atualizações eles tragam, né, sejam atualizados aqui a questão de ferramentas, algumas opções a mais, né, mas no momento ele não traz isso, né, sendo somente essas ferramentas nessa linha aqui. Uma outra coisa que tem o seu ponto positivo e seu ponto negativo, que é justamente a questão de links. Então, você trabalhar com links é interessante que você consegue fazer as edições dentro do ambiente de montagem. Então, a gente consegue ter acesso, né, a toda a árvore de projeto de cada componente aqui dentro do ambiente de montagem. Porém, como ele traz isso como um link, ele acaba sendo um ponto negativo no ponto de, dependendo da quantidade de peças que você estiver trabalhando, ele vai deixar o seu arquivo extremamente pesado. Por quê? Na hora que você abre esse arquivo de montagem, que ele foi feito por formato de link, ele vai trazer todos os outros documentos associados. Então, imagina que se você tiver aqui, por exemplo, umas 50 peças, né, dentro dessa montagem, ele vai carregar todos os documentos que você fez o design de cada peça dentro de um único arquivo. Então, aliás, né, ele vai trazer esse arquivo e todos os outros arquivos juntos. Então, isso vai deixar o seu arquivo extremamente pesado. Tanto que, se você comparar, né, a montagem, um arquivo de montagem da bancada Assembly e da bancada 2 Plus, a da bancada 2 Plus ela acaba sendo muito mais leve, tá? Então, isso acaba impactando muito. Se você precisar trabalhar com projetos em que utilize muitas peças, a bancada Assembly ela não é muito recomendada, tudo bem? E um outro ponto negativo é a questão de você não conseguir importar, né, trazer arquivos steps e AGES. Você precisaria salvar esse arquivo, né, em um arquivo no tipo FreeCAD, para você conseguir importar ele para dentro da montagem. Dentro da bancada Assembly, isso não é possível, né, de ser utilizado. Mas, como eu falei, né, se você estiver trabalhando com um arquivo de montagem que são poucas as peças e não tem superfícies muito complexas, né, você consegue utilizar a bancada Assembly, né, para fazer esse tipo de operação. Eu vou fechar, tá, esse arquivo, agora eu vou abrir um arquivo que foi realizado utilizando a bancada A2 Plus. É exatamente o mesmo arquivo, tá, que é um arquivo que eu trouxe do meu curso de FreeCAD na prática, né, onde a gente faz ali uma ferramenta estampo. Essa é a parte inferior. Eu vou fechar ele para a gente abrir um novo arquivo. Nesse caso é um arquivo da bancada A2 Plus. Então posso clicar aqui e vir na bancada A2 Plus. Uma coisa que a gente consegue já identificar de cara, né, que o arquivo ele abre bem mais rápido, né, que o arquivo que foi utilizado utilizando ali a ferramenta, a bancada Assembly. Então, se a gente olhar aqui, ele trouxe somente um documento. Ele não trouxe aqui vários documentos, né, porque nesse caso não é um link. Ele trouxe aqui somente um documento. Então, isso faz com que o arquivo seja extremamente mais leve. Então, esse já é um dos pontos positivos aqui do A2 Plus. Um outro ponto positivo aqui que a bancada A2 Plus traz é realmente dele ter várias ferramentas aqui. Então aqui a gente tem
ferramentas para fazer análise de restrições, para verificar se a restrição está correta. Se tiver alguma coisa incorreta na montagem, a gente tem algumas ferramentas aqui para fazer essa identificação. A gente consegue deixar as peças transparentes para você verificar partes internas baseadas em alguns componentes algumas ferramentas que a gente tem aqui. Então, ele tem todas essas variedades de ferramentas aqui para análise dentro do O2 Plus que a bancada Assembly ela não tem. Além disso, a gente consegue utilizar alguns recursos para trazer, né, um arquivo duplicado de forma mais rápida. No caso da bancada Assembly, você precisaria importar mais um arquivo. Então aqui a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. Além disso, né, ele traz mais recursos de restrição. Né? Então a gente tem restrições de linhas, restrições de pontos, tem vários tipos de restrições aqui para realizar a montagem que não tem no Assembly. Então para superfícies mais complexas, né, ou restrições em que você precisa pegar ponto e linha, nesse caso a bancada Assembly ela acaba saindo muito melhor. E além disso, né, como eu havia falado dele trazer tudo num documento só, isso deixa o arquivo extremamente leve, que acaba sendo um dos pontos mais importantes, né? Se você for precisar trabalhar com grandes montagens. Então, se você for trabalhar com grandes montagens, não tem jeito. A bancada 2 Plus ela acaba saindo muito melhor do que a bancada A100. Agora nós podemos ir para os pontos negativos, né? Ele acaba tendo um pouco mais de pontos negativos do que a bancada Assembly. Então, começando, né, a primeira que a gente acaba tendo aqui é a questão de limitação de análise de movimento. Né? Eu acabei não falando sobre a bancada Assembly, mas a bancada Assembly acaba saindo melhor na questão de análise de movimento. Então, para você fazer análise de movimentos circulares, né, ou aplicar alguns tipos de restrições para reduzir ali a quantidade de graus de liberdade para definir alguns pontos para análise, na bancada Assembly acaba saindo melhor. Principalmente para movimentos circulares. Tá? Na parte de movimentos circulares, a bancada Assembly ela se sai bem melhor do que a bancada A2 Plus. Né? A bancada A2 Plus, para montagens fixas, né, você consegue utilizar normalmente. Agora, se precisa fazer uma análise de movimento, é melhor, né, recomendado utilizar a bancada Assembly. Outro ponto negativo que a bancada A2 Plus ela traz é a questão de edição de peças. Então, se a gente for olhar aqui na nossa árvore de projeto, se a gente clicar no item, ele vai trazer, né, dentro do item quais são as restrições aplicadas. Porém, como ele não traz a peça, né, ele não traz aqui a árvore de projeto da peça, então a gente não consegue fazer a edição daquela peça dentro do ambiente de montagem. Eu preciso clicar na peça, vir no recurso de editar peça, e clicando nele ele vai levar a gente aqui para o componente, e aqui que a gente tem que fazer. A gente faz, né, a edição, salva o arquivo e atualiza aqui no ambiente de montagem. Então a gente não consegue fazer isso dentro do ambiente de montagem. A gente precisa ir para o arquivo de peça, fazer a edição, salvar para depois voltar para cá. Então isso acaba reduzindo um pouco, né, aumentando mais o tempo de edição. Então isso acaba sendo um ponto negativo que o A2 Plus tem. Uma outra coisa, né, mas que eu havia dito que era um ponto positivo no Assembly, e aqui acaba sendo negativo, é que você precisa instalar ele via o Add-on Manager. Né? Você precisa vir aqui no instalador, procurar, né, o A2 Plus e fazer a instalação. Ele não é um arquivo nativo do FreeCAD, você precisa fazer essa instalação. Um outro ponto que acaba sendo um dos prós, mas em partes contras, né? Como a gente pode ver que ele tem muito mais ferramentas para ser utilizado, então a curva de aprendizado acaba sendo maior. Até você reconhecer quais são todos os recursos, você precisa de mais tempo para se adequar, né? Para conseguir utilizar o A2 Plus, né, de uma forma mais completa. Então você acaba demorando mais tempo para conseguir aprender a utilizá-lo de forma completa. Mas um outro ponto negativo, né, que ele teria na bancada A2 Plus é a questão dele não ter integrado uma ferramenta de explosão. Então a gente não tem ferramenta de explosão dentro da bancada A2 Plus. A gente precisaria utilizar uma outra bancada, né, para fazer isso. Nesse caso eu utilizo, né, a bancada Explode Assembly. Então com a bancada Explode Assembly a gente consegue fazer a explosão, né, para fazer ali uma verificação de vista explodida. Nesse caso ele não tem integrado. E um último ponto, né, que acaba sendo negativo é a questão de lista de materiais. Ele tem, né, um arquivo, uma ferramenta de lista de materiais, porém ele já vem, né, com
as informações da lista pré-definida. Né? Para editar, né, aquela lista, a gente precisaria ir no código, né, da bancada A2 Plus e fazer a alteração dentro do código. Então é um pouco mais complicado do que você simplesmente fazer a edição com o que acaba sendo trazido ali na bancada Assembly. Então, basicamente seria isso. A bancada Assembly acaba trazendo mais prós do que contras, porém, do meu ponto de vista, eu ainda assim prefiro utilizar a bancada A2 Plus, né? Porque eu gosto, né? Eu prefiro utilizar a bancada A2 Plus, que é justamente pelo fato dele ser um arquivo mais leve e ter mais recursos para aplicar na montagem. Então, prefiro, né, trabalhar com a bancada A2 Plus. Minha recomendação é, se você vai trabalhar, né, com uma montagem que tem poucas peças e as superfícies não são muito complexas, eu recomendaria você utilizar a bancada Assembly. Se você vai trabalhar com um projeto em que precise de mais peças, né, que vai ser utilizado mais peças e o arquivo precisa ser leve por conta disso, minha recomendação é que utilize a bancada A2 Plus. Também vai da questão de gosto, né? Eu particularmente gosto mais da A2 Plus e ela me atende melhor no que eu preciso, né? Justamente nessa questão de quantidade de peças a serem utilizadas. Então, eu prefiro utilizar esta bancada. Mas é interessante, né, a gente conhecer as duas, principalmente você fazer os seus testes e você verificar qual que atende melhor, né, dependendo qual que é o tipo de área que você atua, né, qual é o tipo de projeto que você vai trabalhar. Tudo bem? Bom, então, basicamente, né, a ideia desse vídeo era trazer os prós e contras dessas duas bancadas e também trazer minha opinião, né, do que eu mais gosto de utilizar. Então, eu vou deixar aqui na tela o que eu listei, né, o que é pró e o que é contra, e baseado em cima disso, né, e claro, em cima do que vocês já testam ou podem testar das bancadas Assembly e A2 Plus, você consegue definir, né, dependendo ali da sua necessidade, qual que é a melhor. Então, até seria interessante, né, vocês falarem o que vocês acham melhor, né, qual que vocês utilizam mais, a Assembly A2 Plus, ou se é uma outra bancada, vocês podem deixar aí no comentário, né, que eu vou ler, responder e a gente pode debater sobre esses pontos. Tudo bem? Um último recado, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês, se você é novo no canal e não é inscrito, ou você já acompanha o canal há um tempo e não se inscreveu ainda, né, peço que se inscreva para acompanhar os vídeos, né, periodicamente, toda semana, ative o sininho para você sempre ficar ciente de que tem novos vídeos saindo. E também, né, vou pedir para vocês deixarem o seu curtir e compartilhar para chegar para mais pessoas. E não se esqueçam de comentar, né, qual é a bancada de montagem que vocês utilizam no FreeCAD. Tudo bem? Bom, pessoal, por essa aula é só isso. Espero vocês no próximo vídeo.